Reforço de peso para o Palmeiras no clássico contra o Corinthians. Bora falar também sobre a recuperação de Paulinho, quando é que o atacante, comprado por 200 milhões de reais, voltará a vestir a camisa do Verdão. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes das notícias, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre o Palmeiras e a volta de Paulinho. Muitos torcedores alviverdes se empolgaram com a possibilidade de retorno do jogador, que custou cerca de 200 milhões de reais no confronto dessa noite contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. Até porque o Paulinho viajou com o restante do elenco e participou sem restrições do treino de terça-feira. Treino mais curto, menor e de menos intensidade, mas que contou com a presença do jogador nos trabalhos táticos e também físicos. Mas, ao que tudo indica, Paulinho ainda vai precisar de esperar mais um pouquinho para ter essa oportunidade de voltar depois de 9 meses. A tendência é que, no melhor dos cenários, ele fique à disposição no banco de reservas para o confronto contra o Corinthians, marcado para o fim de semana e válido pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é de que agora é questão de tempo para que o Paulinho possa estar à disposição. Jogador contratado do Atlético Mineiro por 18 milhões de euros, o Palmeiras ainda se viu obrigado a ceder outros 2 atletas, Gabriel Menino e Patrick. Isso sem falar no pagamento de luvas e comissões que levaram para 200 milhões de reais essa operação. Se Paulinho está muito perto de voltar, Vitor Roque, Piquerez e Jefité ainda não têm retornos garantidos. O Vitor Roque só segue sofrendo com um problema no tornozelo, lesão dos tempos de Campeonato Paulista. Piquerez e Jefité ainda precisam recuperar a condição física. Piquerez teve um problema grave no joelho em partida da seleção uruguaia, precisou passar por cirurgia e chegou, inclusive, a correr risco de nem participar da Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Quero contar que o Palmeiras deve ter reforço de peso para o clássico contra o Corinthians. Sim, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no fim de semana, jogo super importante do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque está sendo preparado para estar em condição de atuar diante do grande rival. Vitor Roque até viajou com o restante do elenco para a Colômbia, onde o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla em Cartagena nessa quarta-feira, mas o Vitor foi poupado da partida. Ele ainda sente um incômodo do tornozelo, lesão que lhe acompanha desde o campeonato estadual. A tendência é que, seguindo todos os protocolos de recuperação do departamento médico, Vitor Roque esteja perto dos 100% para fazer a disputa do clássico contra o Corinthians. Já Paulinho, que também viajou com o elenco e fez, por exemplo, todo o treino normal da terça-feira, o retorno do atacante, comprado por 200 milhões de reais, fique apenas para daqui a 15 dias. A tendência é que ele esteja pronto para voltar a jogar contra a Jacuipense em partida da Copa do Brasil. O empate 1-1 do Palmeiras em Cartagena foi bem aceito, diria. Até porque o Palmeiras sai perdendo com um gol de pênalti, depois consegue o gol do empate na etapa final com a casquinha do Flaco Lopes e gol de Sousa, que chegou a driblar o goleiro colocando a bola debaixo das pernas do adversário. O que o Palmeiras não podia era perder, fez um jogo de razoável para bom e volta com 1 ponto para casa. John Arias, colombiano, que jogava em casa, foi um daqueles que mais reclamaram da condição do gramado. Pois é, Lu, é uma informação que inicialmente foi um rumor, mas as negociações avançaram e o Nubank deve assumir em breve os naming rights do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, né, que ficou muito popularizado nos últimos anos, e esse acordo deve ser anunciado já nos próximos dias, uma mudança bem drástica, e que o Palmeiras deve receber um bom valor, né? Pessoas da W Torre entendiam que esse acordo que foi firmado em 2013 estava muito defasado, né? Quando o Palmeiras assina esse acordo, o time estava brigando para não cair para a Série B, não era o time vitorioso que se formou nos últimos anos, e aí esse novo acordo pode render ao Palmeiras cerca de 10 milhões por temporada, hoje 51 milhões de reais, e depois das correções de PCA, o Palmeiras recebia cerca de 25... Não o Palmeiras, né? Palmeiras e W Torre recebiam 25 milhões de reais, então é um aumento de quase 50% em cima disso. A informação inicial do jornal O Globo, confirmada por mim e por Danilo Lavieri. Então, nos próximos dias deve ser oficializada essa mudança, uma notícia bastante impactante aí no mercado dos naming rights dos estádios, viu, Lu? Bastante, né, Danilo, né? Já tinha criado assim uma história do Allianz Parque, então o Nubank assumindo. Tem placa de rua. Tem placa de rua escrito Allianz Parque. É porque o case, né, quando a gente estuda
name rights em geral, o caso que a W Torre conduziu de uma forma muito boa esse nome do estádio, porque o Palmeiras, ele nomeia antes de o estádio terminar a reforma e começa desde o dia 1 sendo chamado pelo nome. Que é o principal desafio de você conseguir nomear arenas, é você conseguir chegar do dia 1 em diante e você conseguir chamar de Allianz Parque propriamente dito. E muitas vezes o Morumbi, que agora virou Morumbi, as pessoas falam Morumbi, se o Maracanã tivesse um outro nome, como chegou também, ia ser muito mais difícil você conseguir. E não estou dizendo pra gente jornalista, para escrever, não, estou dizendo pro nome pegar na rua mesmo. É muito mais fácil. Exato, o estádio do Atlético Paranaense mudou de nome várias vezes. Então é muito mais. Você ouve até hoje o nome Itaquerão pro estádio do Corinthians, porque não tinha nome. E lá atrás foi chamado de Itaquerão pela imprensa, por torcedores, eu acho pela que acabou Copa. pegando Itaquera. Acabou pegando mais Itaquera. Mas você ouve mais do que Neoquímica Arena, é isso que eu estou dizendo. É porque o estádio é em Itaquera. O estádio do Morumbi. E porque não foi desde o nome do dia 1, né? O name rights, ele idealmente é do dia 1 e fica por um longo período. E o Allianz, hoje, ele é um caso de sucesso nesse sentido, porque do dia 1 até hoje era Allianz. Eu acho que vai ser bem difícil essa mudança do Allianz para Nu Arena, sei lá como vai chamar. Nu Arena pode até ser meio mineiro, né? Voltamos. A gente está voltando, a gente estava falando do name rights do Palmeiras, né, do Allianz Parque, que agora vai ser Nubank, informação que está aí no Wall Sport, no nosso YouTube também. Nubank assumirá name rights do Allianz Parque, informação que Flávio Latifi traz pra gente e Danilo Lavieri também. A gente estava debatendo aqui, né, de como é difícil um nome pegar, isso aconteceu no caso do Allianz Parque, então agora é um novo desafio aí para... E há uma negociação, eles estão aparando arestas para que o Allianz continue dentro do estádio, mas não como name rights. A gente vai descobrir em breve como isso vai funcionar. Hoje conquistou uma vitória importante, estava falando de Paulinho e também do Tigrinho, que viajaram, que participaram, e eu não sei, o departamento médico do Palmeiras sempre foi referência, né? Sempre foi referência, sempre recuperou os jogadores, o jogador não para muito tempo ali no departamento médico, e o que está acontecendo com esses dois jogadores? O Paulinho tem mais de 9 meses de uma recuperação de uma cirurgia de canelite, né? Fez enxerto na canela e está ali ainda se recuperando, viajou, fez o aquecimento, mas não joga. Não está nem no banco estava, hein? E o Vitor Roque, uma torção de tornozelo, uma pegada até mais dura, mas na semifinal do Campeonato Paulista, o cara não consegue voltar. E aí tá lá ainda, tá em recuperação, controle, e quando voltar, o Vitor Roque é daquele jogador, já falei aqui com vocês, que ele precisa ter uma sequência, ele precisa estar bem fisicamente, ritmo de jogo. É um jogador que sente quando não tem essa sequência. E vai demorar aí uns 4, 5 jogos ainda para ele recuperar a forma. Para falar a verdade, chegando aí a Copa do Mundo, eu acho que nós vamos ter esse time completo aí, com essas caras todas aí, recuperadas. Acho que ninguém quer falar sobre isso, mas eu acho que é só depois da Copa, né? Porque eu estou perdendo esperança realmente com relação a Vitor Roque, a Paulinho, a jogadores importantes de investimento altíssimo, mais de 200 milhões esses dois jogadores, e realmente a gente não consegue ver esses caras em campo mais esse ano. O Vitor Roque tem 6 gols, jogou pouquíssimo na temporada, pouquíssimo. Entrou, já teve uma lesão logo no começo, depois machucou de novo, saiu, conseguiu fazer 6 gols, mas não consegue voltar. E o Paulinho, então, nem se fala, né? Paulinho pouco jogou no Palmeiras, já tem quase um ano e meio de contratação. 1 ano e meio de contratação e o Paulinho não consegue ir para campo. Eu acho que o departamento médico do Palmeiras precisa se pronunciar, né? Porque fica, no próximo. Parece que eles acham engraçado isso. Parece que acham engraçado. Outro dia o Abel falou que eles viajam porque o Abel gosta deles. Mas 200 milhões investidos e os caras não jogam. Bom, vamos falar do jogo, vai, que isso aí me incomoda essa situação aí, porque não é possível, né? Mas o importante é que, apesar desses desfalques aí, de ter o Tigrinho mais uma vez fora, o Piquerez fora, um jogador que está muito acima da média, deu outra assistência hoje, impressionante, Flaco Lopes, né? Flaco Lopes hoje, mais uma assistência para o Sousa num jogo que estava arrastado, estava complicado. O Palmeiras teve poucas oportunidades no primeiro tempo, ó. Teve um chute do Alan, que eu anotei aqui, e um do Marlon no primeiro tempo, foi só, mais nada, né? E o Júnior Barranquilla, logo no comecinho, aliás, uma bobagem do Maurício, né? Uma bobagem porque quando aquela falta é batida na área, o Maurício está naquela função ali, naquela situação, que está marcando o espaço. A gente fala marcando a bola, né?
E aí a bola passa pelo lado dele, ele não tem reação para interceptar a bola. E quando ela é rebatida, volta para ele de novo, ele vai dominar a bola e dentro da área, né? Dentro da área curtinho, é domínio e controle de bola, ou tira de uma vez num toque só. Ele vai dominar, ela escapa, aí ele faz um pênalti que totalmente desnecessário. Começo de jogo ainda, tinha 5 minutos de jogo, e pênalti para o Júnior Barranquilla, que realmente o Theo Gutierrez bateu bem, o Carlos Miguel não teve chance. Aliás, Carlos Miguel bem de novo. O pessoal, eu não sei o que está acontecendo, tem muita gente que fala do Carlos Miguel que acha que realmente ele ainda não está num nível legal para o Palmeiras. Eu vejo completamente diferente. Carlos Miguel, em várias partidas, tem se destacado, várias partidas tem ajudado demais. Hoje, inclusive, defesas importantes de novo, um campo ruim que não dá para jogar. Júnior Barranquilla, no segundo tempo, só ficou jogando no contra-ataque, tentando aquela escapada lá, e aquele menino entrou bem, aquele. Como que é? Canchimbo. O Morales, Canchimbo Morales. Entrou bem esse rapaz, viu? Pelo menos tem, né, velocidade, finalizou ali 2 vezes e o Carlos Miguel apareceu bem. Apareceu bem, jogou bem. Então, no pênalti, não tinha o que fazer, né? Uma bobagem ali do Maurício, que não jogou bem o primeiro tempo, foi sacado no intervalo. E aí deu espaço para o Sousa, que para mim hoje fez a melhor partida desde que chegou no Palmeiras. Ele não chegou agora, não, e faz tempo já. Mas finalmente a gente pôde ver uma partida diferente do Sousa. Não é pelo gol, não, porque a movimentação dele, os dribles que ele tentava, a coisa começou a funcionar. Eu acho que essa é a história, né? No campo ruim ele consegue consegue se virar melhor, consegue se virar melhor. Se virou bem hoje, fez um gol importante, casquinha do Flaco Lopes. Eu anotei aqui, sabe quantas participações em gol tem o Flaco Lopes na temporada? Essa foi a 7ª assistência do Flaco Lopes e ele tem 9 gols na temporada. Então são 16 participações em gol. Impressionante, Flaco Lopes. A gente vai contar aqui, tem 10 rodadas do Brasileiro, foram 12 rodadas do Campeonato Paulista, 22, e mais uma da Libertadores, 23 jogos, então ele tem 16 participações para gol. É impressionante a temporada do Flaco Lopes. Por isso está na seleção, por isso vai para a Copa do Mundo, jogando bem, e já falei aqui, talvez não volte, hein? Talvez a gente não vá ter o Flaco Lopes aí de volta no ano que vem, que vai ser realmente complicado. Complicado porque está jogando muito, o Atlético, que aliás ganhou bem hoje do Barcelona, hein? 2-0. O Atlético está de olho nesse jogador e vai vir com tudo depois da Copa do Mundo. O Palmeiras pede 40 milhões de euros para começar a conversa. E acho que realmente vão bater esses números, porque centroavante, que faz a meia ainda, faz gol, dá assistência, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E o momento do Flaco realmente é um momento difícil de segurar, principalmente porque está com 25 anos, e o jogador quer jogar na Europa também, né? O Flaco quer jogar na Europa, como todos, e vai ter essa oportunidade agora, porque com certeza vai para a Copa do Mundo, e vai se valorizar, e aí vai abrir mercado europeu para o Flaco Lopes, que aliás é bom para ele, acho que é bom para o Palmeiras. Vai ser duro achar um jogador com essa característica. Aliás, o Flaco Lopes jogou bem na temporada passada, essa temporada vem muito bem também. Ele fez 25 gols na temporada passada, 23 gols lá em 2024, e nessa já tem 9 gols também, só que 7 assistências, né? Quem tem mais que ele, aliás, no futebol brasileiro, Andrés Pereira tem 8, mas ele já está colado com o cara. Então, olha o aproveitamento desse cara, que veio para ser centroavante, de repente chegou o Tigrinho, aí a gente pensava que era um ou outro, os dois começaram a se entender, os dois juntos em campo, e a coisa começou a funcionar, e hoje, né, é a maior dupla aí de ataque do futebol brasileiro, é a melhor dupla, Flaco e Tigrinho, só que o Tigrinho precisa voltar agora, né? O Tigrinho precisa voltar, porque esses gols dele também faz falta. O Sousa hoje guardou mais um, eu acho que é o 4º gol do Sousa na temporada aí, importante também, na temporada não, no Palmeiras, porque aquele da LDU já foi no ano passado, né? Eu acho que ele fez acho que uns 2 gols só nessa temporada, mas o Sousa finalmente está mostrando que veio também, pelo menos numa situação que precisa. Eu estou vendo que você está colocando um cantinho aí, mas a tela não está aberta aqui ainda não, viu, Edu? Precisa dar um jeito de abrir aqui para a gente abrir espaço para o pessoal falar com a gente, e eu não vou conseguir ver porque a tela realmente está
Tá escuro aqui e eu preciso da tela para a gente interagir com o pessoal aí de casa, tá? Aí, isso, chegou. Agora sim. Agora chegou, tô vendo o Sousa. Estava vendo uma chanelinha pequenininha. Agora chegou o Sousa aí, tô vendo o Sousa que hoje foi o destaque. Cara, para mim é a melhor partida dele. Eu sempre falo que o Sousa entra, não acontece nada. Hoje aconteceu. Fez gol, correu, brigou, foi na linha de fundo, deu bola para trás. Agora, o Felipe Anderson. O Felipe Anderson também tá entrando bem, tá? Mas o gol que ele perdeu na marca do pênalti. Oi? Pode falar, Edu. Ah, o Abel já tá lá, o Abel já tá lá. Legal, legal saber do Abel também. Então, ele vai no fundo, coloca a bola para trás, o Felipe vem de frente, né? 1-1, 90 minutos de jogo, aí tem que botar para dentro, né, Felipe? Tá jogando bem, tem entrado bem, é aquela história. Quando saía de titular, tava com muita dificuldade de jogar. Agora que vem do banco, realmente tem entrado bem.